O Sóstenes Cavalcante, em dado momento, ele fala o seguinte, quando está se falando do aborto, tá? Ele fala, o Lula desejou que minha filha fosse estuprada. Lula deu duas entrevistas sobre essa questão que ele estava discutindo, o PL 1904, tá? Tudo, olha, se você não tiver tempo, se você não tiver a paciência de ver esse material, que é um mergulho, a gente aqui está saindo do, da superfície, né? Se você não vê esse material, você vai ficar na opinião. A gente está aqui tentando sair da opinião, tentando mergulhar e entender as coisas como elas realmente são, tá? Então, em junho de 2024, ao criticar o projeto de lei que equiparava o aborto após 22 semanas ao homicídio, Lula questionou retoricamente, ou seja, pode acontecer com qualquer um, como o autor reagiria caso uma filha sua passasse por tal situação, sem fazer nenhum voto ou desejo de que realmente isso acontecesse. Às vezes a gente usa isso, não sei se você já usou, né? Ah, mas e se fosse você, né? Ah, se acontecesse com você, como é que você ia reagir? Eu já tive, estou lembrando agora, eu já tive esse tipo de questionamento, co- como eu trabalho com diversidade religiosa e diversidade sexual de gênero, a diversidade, né? E quando eu estava falando dessa questão dos filhos LGBT, né? A dificuldade dos pais, então você tem todo um contexto aí social que é trabalhado em sociologia, ou seja, a pressão que a sociedade exerce sobre cada indivíduo, sobre sua família, sobre aquela comunidade, né? Em diversas situações eu já conversei sobre isso. Então, eu estava falando, né, uma coisa é você ter, tem um filme, ó, já está fora do script aqui. Tem um filme que é baseado em fatos, infelizmente reais, que é Orações a Bob. Deixa eu escrever para botar aqui, já que eu estou falando, vou deixar para vocês. Orações a Bob. Isso ocorreu nos Estados Unidos, tá? Com um rapaz de 17 anos e que ele se percebeu com uma orientação homossexual. Ao ser revelado isso, né, a mãe falou: eu prefiro um filho morto do que um filho gay. E ele realizou o filho da mãe, o desejo da mãe. Tá? Ele se suicidou aos 17 anos. A partir daí, o filme coloca tudo isso. No final, você vê as pessoas reais, né? A foto dele com a mãe, com o irmão, enfim, com a família. A partir daí é que ela vai buscar entender tudo isso e ela se torna uma mãe que defende os seus filhos, seja que orientação for. Ela se torna militante, tem um nome, né? Militante da LGBT, tá? Mas infelizmente teve que ter o filho morto, né? A avó também falava isso. Ah, eu um filho gay, pelo amor de Deus, enfim. Então, eu escutei de pessoas, eu, enquanto professora que trabalhava com a questão da diversidade, uma colega chegou a falar: ah, mas e se você tivesse um filho gay, uma filha lésbica? Eu tenho dois filhos, né? Meus filhos são casados, eu tenho dois netos, enfim, eu tenho uma vida heterossexual. E eu falei para ela, mas com toda a minha verdade. Eu falei: olha, se eu tivesse um filho ou uma filha de orientação homossexual, num primeiro momento eu estranharia, eu sentiria. Claro, eu lembro que meu filho, quando fizeram a primeira comunhão, o padre falou assim: ah, o Gustavo foi coroinha, e o padre maravilhoso.
Ah, que, ó, de repente vai ser padre. Eu falei, ah, não, pai, não quero que ele seja padre, porque eu quero um neto. Ou seja, um pensamento normal e espontâneo, né? Você tem um filho, você quer que o filho case, quer que o filho lhe dê netos, é natural. Dentro da sociedade, dentro do contexto que a gente vive, isso é natural. Ok, tá? Então, ok, 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 guarda o ok, tá? Então, é, você, caramba, aí de repente você vê ou a sua filha, o seu filho, né? Às vezes aparece o trechozinho da Juquinha, aquele casal, né? Que teve na novela passada, que eu já esqueci o título, uma novela bem legal. Ela disse, ah, mãe, eu e a Juquinha somos mais do que amigas. E a mãe já tinha percebido isso, né? Foi muito interessante esse núcleo, né, da novela que trata dessas questões, né? Então, aí você tem que pensar o seguinte, né? Eu falei, olha, eu realmente estranharia, eu ficaria, oi, Cláudio, oi, tudo bem? É que eu tô com tanta coisa para falar que eu quero, tô assim, blá, 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 né? Eu sentiria, ah, mas é claro que eu vou sentir, ué, caramba, eu sempre falei o seguinte, homofobia, eu acho que é um termo ainda inadequado. Medo, né? Medo do, eu acho, porque o medo ele deve ser considerado como um sentimento normal, natural. O medo do desconhecido, o medo do que você não sabe o que que é, né? A quantos medos a gente sente? O tempo inteiro. Alguma coisa que você vai fazer, que você tem que fazer, que você tem que enfrentar. Eu estou cheia de medos agora. Horríveis, terríveis, aterrorizantes. Então, o medo faz parte dos sentimentos, do conjunto de sentimentos que a gente desenvolve, né? Ah, pá, maravilha, Cláudia, é isso aí, porque você é cidadão, eu sou cidadão, o outro também é, seja de que orientação sexual for, não é verdade? É isso que a gente trata aqui no nosso canal, não é? Enfim, então, aí a partir deste medo, senão eu me perco aqui, a partir desse medo, eu aceito o medo, eu aceito o medo de ter um filho e uma filha que não vão satisfazer as minhas expectativas e do meu marido, né? Ah, puxa vida, eu queria que meu filho, eu queria que meu filho tivesse uma namorada, que a minha filha tivesse um namorado, tudo certo, dentro do conjunto da minha formação religiosa, dos meus valores morais, da formação que eu tive, está tudo absolutamente certo. Só que a gente não controla a vida. Relaxa, você não tem controle de nada. Eu tenho até um quadrinho sobre isso, né? Bom, ok. Então eu vou fazer um trabalho, seja com psicólogo, seja com eu mesmo, enfim. Se eu amo os meus filhos que saíram de mim ou que foram adotados, enfim, não é? Também tem isso. Você pode adotar um bebê, não é? E depois ele ter uma outra orientação, ele mostrar uma outra orientação. E essa orientação que eu digo pode ser sexual, pode ser religiosa, que aí religiosa é a escolha, né? É a sintonia. Agora, a orientação sexual não é escolha, já conversamos sobre isso. Não é escolha, não é? Como você ser hétero não é uma escolha. Você simplesmente você foi crescendo e você de repente olhava ali para as coleguinhas de colégio e coisas. Ah, eu vou escolher namorar uma menina. Foi assim, né, Cláudio? Não foi. Naturalmente, né? Naturalmente você viu que você foi olhando para uma menina, né? Seja de escola, da sua vizinhança, é o ritmo natural da vida. E você foi e fez assim, ai, que menina bonitinha, ah, que não sei o quê, né? Isso acontece também na dinâmica homossexual. De repente você é menina, você olha para outra menina e vê que você não está olhando com um olhar de amiga, você está olhando com um olhar, né, de achar bonitinha, enfim, os sentimentos. Aí eu não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente foge daqui, né? Enfim.
Então, voltando aqui, né, do PL, ó, já coisei. Então, você vai enfrentar esse medo até resolver se você ama seu filho ou sua filha, né? Você vai sair das suas expectativas para entender as expectativas de vida dele, né? Enfim, vamos voltar para cá, tá? Então, o Sócrates coloca: o Lula desejou que minha filha fosse estuprada. O Lula falou isso mesmo? Olha, como presidente ou como uma liderança política que tudo que fala vai para o público, ele talvez poderia não ter falado, mas veja a frase, né? Mas ele não falou, ele não colocou dessa maneira que o Sóstenes, né, disseminou o desejo do Lula que a filha dele fosse estuprada. Mas aí a gente faz um mergulho, né? Então, a entrevista, teve duas entrevistas. A primeira foi no dia 17 de junho, tá? A primeira entrevista foi 17 de junho. A vontade de botar logo aqui, mas eu tô querendo colocar para não perder, né? E aqui ele fala que enquanto presidente, né? Enquanto ele fala o seguinte, abre aspas, enquanto chefe de Estado, guarda isso, tá, gente? Enquanto chefe de Estado, o aborto deve ser tratado como uma questão de saúde pública. Fecha aspas. O que é que o Lula está colocando? Qual o entendimento que ele está nos dando? Qual o ensinamento, né? Qual é a educação política que ele está nos colocando ali? O cargo que você ocupa, o cargo exige posicionamentos, exige uma orientação na fala, no discurso e nas ações. Né? Então, essa é a diferença. O que coloca mais? A diferença fundamental entre ser um cidadão, que ele também é, e ser uma liderança política máxima de um país, que é ser presidente. Ele pode ser a favor do aborto, que ele não é. Ele pode ser a favor do aborto, ele pode ser contra o aborto, ele pode ser o que ele quiser enquanto cidadão. Agora, enquanto presidente, ele tem que agir como tal. E como é que é agir como tal? É o que ele coloca. O aborto é uma questão de saúde pública. São as políticas públicas para as mulheres. Quem engravida é a mulher. Quem tem útero e que vai gerar um outro ser é a mulher. Então, a mulher menstrua, né? A mulher tem câncer de ovário, câncer de útero, enfim, a mulher, assim como o homem, tem condições e problemas, câncer na mama, a mulher tem mama, né? Então, a mulher tem situações específicas da biologia dela, né? Se a gente falar de cérebro, todo mundo tem cérebro. Então, problemas no cérebro são iguais nos homens e nas mulheres, apesar de que você tem questões também muito específicas que são do homem e são da mulher, né? Enfim, entendeu? Então, você vai mergulhando, né? Então, ele fez essa entrevista na Band News, em que ele fala que é uma questão de saúde pública. E aí, no dia seguinte, em 18 de junho, na CBN, que é isso que disseminou, não disseminou a Band News. O que disseminou, o que foi propalado, é a entrevista
né, da CBN. E aí que ele fala isso, ele fala o seguinte, olha, o presidente rebateu a provocação afirmando, abre aspas, cidadão diz que fez projeto para testar Lula. Olha só, gente, como é que você vai fazer um projeto de lei que eu esmiucei esse projeto de lei na série, isso tudo, se você quiser mergulhar, você tem que ver, né? Porque eu esmiucei o projeto, como ele foi elaborado, né? Esse projeto de lei em 1904. Como é que você vai fazer um projeto desse para testar Lula? Pensa aí, pensa. E Lula continua: não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Isso ele fala na CBN no dia 18. Quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como ele ia se comportar. Fecha aspas. Então o Lula falou isso, está gravado, registrado, não é? O Sóstenes, ele pode ter ficado ofendido? Pode, realmente. Pô, se tua filha. Mas isso aí não é uma fala que seria legal para o Lula falar, mas ele falou, mas ele não, ele falou assim, ó, pensa bem, tenta entender a situação, né? Uma violência sexual. Esse foi o sentido da coisa. A gente tem que entender a intenção, o sentido da coisa, tá? Bom, e aí a gente vamos entrando nessa questão do aborto, que foram duas questões aqui que foram colocadas, que é o aborto e a família, né? Nesse debate. O Sóstenes, ele vai colocar o seguinte: feto de 22 semanas, que são 5 meses, é uma vida. Preste bem atenção no discurso, tá? Eu estou colocando aqui que o discurso do Sóstenes é o discurso do senso comum, do que a gente enxerga ali de pronto, a partir da nossa vida, da nossa formação religiosa, moral, tudo isso, tá? Então, o Sóstenes, o discurso dele aqui está na superfície. O que eu estou propondo aqui é você mergulhar nessa questão. É mais difícil, é mais complicado, mas a gente precisa fazer esse exercício se a gente realmente quiser colocar pessoas minimamente responsáveis na estrutura do Estado, né? Tá bom? Então, ele está falando isso. Feto de 5 meses é uma vida. Você concorda com ele? Eu também. Eu concordo. Aborto é um assassinato. É mentira? Não, é verdade. Todo aborto, eu já até coloquei aqui, ó, nesse título desse tópico, o aborto, gente, é uma tragédia humana, pessoal e social. É uma tragédia pessoal para a pessoa que está passando isso, para a mulher, né, que está passando por aquilo, tá? É uma tragédia de toda a humanidade, é uma tragédia. Uma tragédia. Tem um nome mais profundo para entender o que é aborto? Não, acho que não, né? Tragédia, entenda, tragédia, tá? Uma tragédia primeiro para a mulher que vai fazer o aborto, né? Ou sofre um aborto, né? Porque tem mulheres que sofrem abortos espontâneos, né? Tem fetos que morrem dentro do útero. Já soube de casos assim, e com 5 meses. É terrível, é terrível, tá? E, e social, né? Porque toda sociedade tem que lidar com aquilo, porque a pessoa vai para um hospital, vai para uma clínica, enfim. Tudo, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala e faz tem impacto. Sempre.
A verdade está aqui dentro, a verdade não está lá fora. A verdade está aqui dentro desse planeta que a gente vive. Por exemplo, vou jogar lixo lá fora. Não existe lá fora, gente. Não é? Enfim, outra coisa. O, o que, que qual é a proposta que o Sócrates coloca? O correto. O que é correto? É deixar nascer e dar para adoção. Concorda com ele? Eu também. Nós estamos na superfície, tá? Ainda estamos na superfície. Então, uma pessoa engravidou, tem uma criança que já está se mexendo, já está existindo dentro daquele útero, e aí a pessoa decide fazer um aborto, ou seja, matar aquela criança que está dentro do útero. Então, o correto? Qual é o correto? Eu engravidei, eu não me preveni, se é que aconteceu, então eu não quero aquela criança. Eu tenho uma atriz que é muito querida, jovem ainda. Eu vi um relato dela realmente muito emocionante, em que ela engravidou, ela não desejou aquela gravidez, a criança nasceu e ela colocou para adoção. E ela fala com muita dor, né? Ela fala com muita dor. Enfim, toda gravidez que não é desejada já causa dor. Fazendo um aborto ou não fazendo um aborto, para a vida inteira, para a vida inteira, aquilo vai fazer parte daquela pessoa. A pessoa ela não vai, ela até morrer, ela vai sempre ter aquilo na trajetória de vida dela. Sempre. Isso é uma realidade, tá? Bom, outra coisa que ele fala. Por que tem de matar a criança? Se você pode dar à luz e dar para adoção. Se você vai guardando essas palavras, se você pode dar à luz e dar para adoção, é pelo instinto de matar? Aí quando ele fala isso, o Henrique Vieira, nossa, é pelo instinto de matar? Ou seja, aquela pessoa engravidou, aquela mulher engravidou, não quer aquele filho, escolhe fazer o aborto, vai entendendo a super... Ó, sempre lembrando, tá? Eu estou na superfície ainda, tá bom? É pelo instinto de matar, não quer a criança. Para fazer o aborto, tem de matar a criança e expelir o feto. Por que tem de expelir morto? Dá para adoção. Aquele é uma vida, um ser humano. Concordo 101%. E eu acho que você concorda também. Aí ele dá um prazo. O PL 1904 dá um prazo. Então, aquela mulher, sexo biológico, seja criança, adolescente, né, ou adulto, aquela mulher, ela tem um prazo legal para fazer o aborto, até 21 semanas. Se passar de 21 semanas, né, aí ela vai ser criminalizada. Vai ser criminalizada. Ela vai ter que fazer, enfim, né? Então, volto a perguntar, por que tem que matar o feto? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê tem que matar o feto? Tá? Se ela tem até 20, 21, 22 semanas para fazer o aborto. Deixa eu ver se a gente já saiu da superfície. Já podemos. Bom, aí nós vamos mergulhar. Quem é que representa esse mergulho? É o Henrique Vieira. O Henrique Vieira, assim como a jornalista Júlia, concordam com Sóstenes, que realmente é uma vida que está ali dentro, né? É uma vida que já está existindo. Ok, agora vamos ao mergulho. Por quê?
Porque toda essa questão do aborto está relacionado à violência sexual, está relacionado ao estupro, tá? E aí ele usa muito ela, o ela, o ela. Quem é ela? Aí você tem que pensar, fazer um exercício mental e com os dados, que está tudo aí, IBGE, todos os censos, tudo você encontra na internet. A questão é a gente aprender como a gente faz isso, né? Então, esse ela, você com certeza aí conhece. Conhece crianças, adolescentes e mulheres na sua região, na sua cidade, com recursos e outras sem recursos nenhum. Quando eu falo recursos, não são só os materiais, de conhecimento também. Tem muitas mulheres e homens que não sabem, por exemplo, como obter o prazer sexual. Que não conhece o seu próprio corpo, hoje no século XXI. Sim, tá? Então, esse ela é quem? Então, essa ela, pensa o seguinte: ela no Sudeste é diferente de ela lá no Amazonas. Você concorda? Concorda, né? Esse ela no Rio de Janeiro é diferente de ela lá no, na periferia desse grande Rio de Janeiro. O ela aqui aí dependente da classe social que essa ela está, essa ela que mora na Ipanema, Leblon, é diferente do ela que mora em Bangu, Duque de Caxias, Meia. Então, cada contexto social e econômico que você mora, de certa forma, para até você furar a bolha, essa bolha material, de existência, né? De boas escolas, de estrutura familiar, né? Até você furar isso, você vai ter mais ou menos recurso, certo? Então, esse ela ali, você já tem que você já tem que pensar, analisar e se aprofundar quem é ela. Quem é ela, tá? Então, e aí o Henrique Vieira traz os dados. Quando você fala traz os dados, ele está mergulhando nessa questão, tá? Então, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2024, foram registrados 85.547 casos de estupro de vulnerável. É uma vítima a cada 6 minutos. É uma epidemia de abuso, assédio e violência sexual. Em 2023, foram registrados 14 mil partos de meninas fruto de estupro. Crianças que nasceram de crianças vítimas 2 vezes de violência sexual, né? O estupro e a própria gravidez, que a criança nem ainda está brincando de boneca, nem conhece seu corpo ainda e gerou outra vida, né? Enfim. E o Henrique Vieira continua. No PL 1904, essas meninas são criminalizadas se buscarem aborto de 22 semanas de gravidez. E aí você fica assim, meu Deus do céu, 5 meses de vida? Fazer um aborto aos 5 meses de vida? Gente, nem respirando a gente consegue
captar a situação. Trágia, aí você só vê a palavra tragédia, 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 né? Aí Júlia, e aí, por isso que eu botei vai havendo o diálogo, né? Que o Sóstenes falou, não, peraí, 22 semanas é uma vida, né? O aborto é um assassinato. E ele fala, a pessoa tem até 21 semanas para buscar o aborto legal. Tá. Mas aí a Júlia fala o seguinte: se a pessoa encontra dificuldade, a pessoa, seja criança, adolescente, uma mulher adulta, se a pessoa encontra dificuldade, às vezes não consegue atendimento no sistema de saúde. Ali eles não colocaram dados. Ele, tá? Ela falou da dificuldade, ela falou dessa questão do atendimento no sistema de saúde, mas ela não mostrou os dados. Eu acho que seria legal. Mas como são 34 minutos de debate, você fica na superfície. Está no mergulho, mas você ficou na superfície. Como é que está o sistema de saúde em cada região do Brasil? Em cada estado, em cada município, como é que está? Né? Bom, e aí ele responde, quando a Júlia fala isso, ele responde, você vai ficar, você, ela, a pessoa, você, ela, a pessoa, seja criança, adolescente ou mulher adulta, né? Você vai ficar até 22 semanas sabendo que é fruto de violência sem resolver esse problema? Olha o que a Júlia colocou. Mas a pessoa pode encontrar dificuldade, mas a pessoa pode ter dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Mas ele continua. Mas por que matar a criança? Por que matar a criança? Não pode dar luz para adoção? E aí o Henrique coloca: a criança sofreu violência sexual, foi estuprada. Já é uma imensa violência, não só física, mas emocional. E às vezes a pessoa não tem condições de psicólogo, né? E vai carregar aquilo para o resto da vida, né? Esse ataque, né? Abaixo dos 14 anos, o corpo não está preparado para a gravidez. E aí Sóstenes coloca: está tentando mergulhar, está tentando entender o contexto em que cada criança, adolescente e mulher adulta passa em todas as regiões do Brasil. Na série que eu fiz sobre o PL em 1904, isso está bem discriminado, sabe? Como é que está a situação das mulheres no Brasil? E aí a gente tem, nesse mergulho, a gente tem que entender. Quando você vai elaborar uma lei, ela tem que partir de um diagnóstico, né? Tem que partir de um diagnóstico. Como é que está a situação da mulher em cada região do Brasil, em cada estado, em cada desses 5.570 municípios, como é que está a situação dos municípios? Me lembro agora que eu até participei da implantação da política de saúde para mulheres negras. De 5.570 municípios, somente 58, Arraial do Cabo tinha acabado de aderir a esse projeto, tá? Somente 58 municípios tinham aderido a essa política. Por exemplo, em Arraial do Cabo, onde eu morei, não existe uma política efetiva para mulheres que sofrem violência sexual, entendeu? Então, a opinião, ela é um direito nosso. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Agora, quando a gente vai tratar da vida do outro, e dependente do cargo que a gente ocupa, né? Aí a situação, ela fica grave. Ela exige, né, uma orientação, um protocolo, né, para que a gente realmente cumpra o dever
que a profissão nos cabe. Entende? É isso que a gente está falando aqui, né? E nessa questão da mulher, se eu vou fazer uma lei para... Como é que está essa questão do aborto? O aborto acontece? Como acontece? Por que acontece? Como é que está a questão da violência? Das relações? Aí você vai falar o quê? Das relações de gênero. Como as mulheres estão sendo tratadas pelos homens em cada região do Brasil. Você vai falar aqui agora. Em cada classe social, sabe? Como é que estão as relações de gênero no Brasil? Então, você tem aí relações de gênero, você tem as condições materiais de existência, né? As condições de saúde que cada município, que cada estado, de cada região está colocando para a população. Então, elaborar uma lei, ela não pode ser, ainda mais nessa questão, ela não pode aqui ficar na superfície. Isso é um crime. Isso é um crime. Se você não faz, não tem a responsabilidade. E Sóstenes tem 25 assessores. 25 assessores. Ele tem toda a estrutura que eu não tenho para pesquisar, né? Analisar, estudar, levantar dados. Ele tem tudo à sua disposição. Mas ele elaborou esse projeto da sua religião, doutrina religiosa. Isso é trabalho de parlamentar? Longe disso. Não é mesmo, tá? Então, aqui a gente está no mergulho da situação de cada criança, adolescente, mulher adulta no Brasil como um todo, né? E então ele fala muito ok que não tem acesso, ferre-se, se vire, ou então deixa a criança ficar grávida e ter a criança, pronto, é mais fácil. Então, esse pensamento, gente, é de superfície. Agora, o que essa criança está passando, como é que é a vida dela, como é que será a vida dela, entende? Uma mulher que sofre uma agressão sexual, né? Os sentimentos, nada disso está sendo considerado. É você decidir pela vida do outro. Qual é, qual é o direito que eu tenho de decidir a vida do outro? Nenhum, nenhum. A lei não é para isso. A lei é para normatizar, para regrar, para dar orientação. Então, no caso do aborto, é melhorar as condições das mulheres, é melhorar pela educação as relações de gênero, né? Se há uma violência sexual, quais são os recursos jurídicos, os recursos de saúde que essa criança, essa adolescente, essa mulher adulta vai efetivamente ter, né? Para assegurar o seu bem-estar. A lei é para isso, entendeu? É para isso. Bom, e aí quando ele fala, ok, ela tem um prazo legal, e por que ela não faz logo esse aborto? Desconsiderando completamente as dificuldades, né, ali, sem os dados, né, que eu acho que seria importante colocar ali, ó, para a gente ver o desenho, quer que desenhe aquela coisa, né? E ele falou, ok. Aí o Henrique Vieira, essa criança ou mulher pode ser vítima de silenciamento, submissão, falta de acesso, conservadores fazendo pressão, né? Por que você, Sócrates, não está olhando para esta menina? E aí eles estão focando
principalmente nas crianças vítimas de estupro, de violência sexual, né? E aí ele falou assim: não, eu estou ok, ok, ok. Estou olhando para essa criança no ventre, que também tem o direito de viver. E aí, Henrique Vieira, mas não é sobre matar, é sobre salvar essa criança violentada. Mas Sóstenes continua: ela também pode ser salva, desde que salve a vida do bebê. Uma criança pode ser salva se salvar a vida do bebê. Uma criança que nem ela tem condições de entender sua própria vida naquele momento, naquele período, naquela faixa etária, né? E aí ele ainda completa: ela, né? Já falamos, né? Ela no Sudeste, ela no Sul, ela no Nordeste, ela no Centro-Oeste, ela no Norte, ela teve todo o tempo anterior para fazer o aborto. E ponto, acabou. Acabou, né? E ele defende isso até hoje. E aí o Henrique Vieira: mas em que condições? Essas condições que, se a gente não ter responsabilidade de entender em que condições, né, em que condições ocorreu essa violência, e quais as condições de acesso ao sistema de saúde, ao sistema jurídico, né? Em que condições? Então, o Henrique Vieira, o tempo inteiro, ele está fazendo o mergulho na questão das condições da população feminina de todo o Brasil. Ele está considerando esse ela em todas as classes sociais, ela em todas as condições socioeconômicas, né, de todas as regiões do Brasil, né? E então ele falou: não, ela tem condição, ela tem até 22 semanas e acabou e pronto, tá? Então, como eu falei ali atrás, segundo a estatística, né, são 85.547 casos num levantamento preliminar de violência sexual. Mas é muito mais que isso, tá? No contexto dos dados de 2024, o volume histórico representa o maior número de estupros já contabilizado na série histórica do país. A grande maioria das vítimas é formada por crianças e menores de idade. Mais de 85% dos abusos ocorrem dentro de casa ou por pessoas conhecidas da vítima, familiares, amigos de familiares, enfim, né? Pois é, Jailson. Os dados consolidados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que a imensa maioria das vítimas de estupro é composta por crianças e adolescentes, a maioria negra. E aí você entra, mergulhando mais ainda, qual é a situação da população negra no Brasil? Aí a gente entra em... Você vê como vai, ó, dá trabalho? Dá, né? A condição socioeconômica, aí vamos por cor da população negra e da população branca. Como é que tá? Como é que estão, como é que está a desigualdade social e econômica por classe, por cor? Como é que está isso, né? Bom, e aí vem ele, olha, Sóstenes Cavalcante, gente, tem 25 assessores e toda a estrutura possível para que ele fizesse um belíssimo projeto de lei. Você vai ver a série se você quiser realmente mergulhar, continuar mergulhando aqui, porque está tudo lá esmiuçado. É uma coisa
o texto do projeto é uma coisa de, sinceramente, de você ter náusea, de você ver como aquilo foi feito assim, ó, de qualquer maneira. Como é que pode? Sabe? Falar é bobagem. Veja, leia, tá lá, tudo lá, tá? Então, a subdivisão do perfil das vítimas, quem é ela? Ela, olha, ela, de 0 a 4 anos, representam 10% dos casos. Gente, 10% da população feminina de 0 a 4 anos sofrem violência doméstica. Isso em 2024. Crianças de 5 a 9 anos, as elas de 5 a 9 anos, correspondem a 18% das ocorrências. A faixa etária de 10 a 13 anos das elas, né, é a faixa mais afetada, concentram 33% do total. Quem já teve 10 anos, as meninas, que hoje estão com mais de 60, quando vocês tinham 10, e mesmo os meninos, né? Quando vocês tinham 10, 13 anos, é a faixa em que a gente está começando a ter mais amiguinhos, né? Às vezes pode brincar, enfim, né? E você está na faixa do sonho. Essa faixa etária é a faixa etária do sonho, de projeções, né? Enfim. E a faixa etária das elas de 14 a 17 anos somam 16% das vítimas, tá? Olha, no censo de 2022, 51,5% da população brasileira eram de mulheres. 51%, tá? Dessa população, 24,8% são crianças de 0 a 17 anos. Nessa população, 48,5% são meninas, tá? Então, em 2022, de 213, hoje somos mais de 215, de 213 milhões de brasileiros, as meninas de 0 a 17 anos são 12%, gente, 12% de toda a população. Esses 12% vítimas de violência doméstica, ou violência sexual, e doméstica também, não é? Violência de todo aporte, né? São as elas que Sócrates Vieira, deputado federal, coloca, essas elas, sem considerar toda a desigualdade, todo o contexto socioeconômico, a questão das relações de gênero em todas as regiões do Brasil. Então, depois da gente concordar que um feto de 5 meses é uma vida, a gente concorda. Mas quando a gente faz esse mergulho, a gente vê que não dá para aceitar, apoiar um parlamentar sem fazer esse mergulho, um parlamentar que mal elabora um projeto de lei como o 1904. Então, é o que eu sempre coloco aqui, não adianta você falar gosto ou não gosto. Em política, em liderança política, não dá para você dizer gosto ou não gosto. Você tem que avaliar, você tem que analisar. Eu não conheço Henrique Vieira e não conheço Sócrates Cavalcante. O que a gente está fazendo aqui, tentando fazer aqui, né, é avaliar, analisar o cargo que ocupam e de que forma eles conduzem o seu ofício de parlamentar, o seu ofício, nesse caso, de deputado, que são, entendeu?
E aí você vê a diferença abismal entre esses dois. Abismal. Um fica na superfície e o outro mergulha, faz o mergulho necessário para realmente poder tratar a questão com a responsabilidade que merece tal tamanha gravidade da coisa. É simples. Agora, quem fica na fofoca, na ofensa, aí, gente, eu sinceramente, eu como cidadã, como socióloga, eu não vou me ocupar disso. Não. Eu quero realmente é, é o meu salário, é parte do meu salário que vai para o orçamento público, né? Então eu quero escolher pessoas minimamente responsáveis. Entendeu? Graças a Deus eu não tenho nenhum familiar que sofreu nenhuma dessa violência. Mas eu não posso pensar somente no meu umbigo. Eu tenho que ter a responsabilidade que a gente chama cidadã. Responsabilidade cidadã. O que, que é isso? É eu entender, por exemplo, quando você fala de racismo, vamos só sair um pouquinho. Eu sou branca. Eu não sofro, agora eu sofro, já sofri racismo por classe social, né? Então, eu não posso, na hora de escolher um candidato, pensar só no meu umbigo. Se eu vivo em sociedade, eu tenho que avaliar aquela pessoa que se arvora a ser candidata a uma liderança política, se ela realmente tem responsabilidade, que não é o caso de Sócrates Cavalcante. Não é. E eu não estou. Tenho na série da PL 1904, você tem um episódio chamado Quem é Sócrates Cavalcante? Aí você vai ver, né, tudo isso, tá? Bom, outros recortes importantes dessa questão: 88% das vítimas pertencem ao sexo feminino, porque meninos também sofrem violência sexual, mas a gente está falando aqui da questão do aborto, né, que só quem engravida são as meninas, né? 56% das vítimas desse crime são crianças, adolescentes, negras, tá? 66% dos abusos são cometidos dentro do próprio ambiente residencial. E quem é o autor? 46% das ocorrências é praticado por familiares e em 20% por parceiros ou ex-parceiros vítimas, íntimos da vítima. É uma tragédia. É o nível de gravidade, meu Deus do céu, é uma bomba na vida dessas meninas que sofrem, dessas mulheres que sofrem violência sexual. Eu não preciso passar por isso para entender o tamanho, a dimensão desse sofrimento físico, emocional e social. E social. Nesse momento, meninas, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual estão, além de todo o sofrimento, ainda ter que lidar com a PL 1904. Entendeu? E aí a gente vai lá, não estava falando das regiões? Vamos nas regiões. É por isso que tudo meu tem que ser, ficar longo, né? Porque, vamos aí, depois a gente pode dividir isso em sériezinha, né? Se eu tiver tempo. Agora eu tenho. Olha só. A distribuição geográfica dos crimes de estupro e estupro de vulnerável no Brasil, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, evidencia cenários distintos. É isso que eu falei. A ela no Sudeste é diferente da ela no Norte, por exemplo, né? Então vamos lá. Norte concentra as maiores taxas proporcionais do país, impulsionada pela violência sexual cometida principalmente na Amazônia Legal. Sudeste concentra os maiores volumes em números absolutos devido à altíssima densidade populacional de estados como São Paulo e Rio de Janeiro.
E aí você vai. Nordeste apresenta índices com variações acentuadas, onde estados menores despontam com taxas elevadas proporcionalmente. E os estados com maiores taxas de violência sexual? Olha, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul, Amapá e Pará. E aqui, em cada região dessa, a gente teria que ver como é que está o acesso, que a Júlia lá falou, o acesso ao sistema de saúde, ao atendimento que seria de imediato e urgente. Como é que está o atendimento nas delegacias para as mulheres? Existem delegacias para as mulheres nessas regiões? Existem profissionais qualificados para o aborto legal? Olha quantas perguntas, entendeu? Aqui a gente está tratando de políticas públicas para as mulheres em cada região. Como cada governo estadual, como cada prefeitura, o que está sendo colocado, né, para essa população, entendeu? Então, você vai ver que o acesso e as dificuldades existem, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado e colocado na hora de você fazer um projeto de lei, entendeu? Então, acesso à saúde pública, a lei do minuto seguinte. A Lei 12.845 determina que todos os hospitais do SUS devem oferecer atendimento imediato, emergencial e integral a qualquer pessoa que tenha sofrido violência sexual. Está lá. Não é necessário boletim de ocorrência. O hospital não pode exigir a apresentação de BO ou qualquer tipo de prova para iniciar o atendimento. A palavra da vítima é suficiente. Janela crítica de 72 horas. Embora o atendimento deva ser feito a qualquer tempo, buscar o hospital nas primeiras 72 horas é fundamental para a eficácia das medicações preventivas, e preventivas não só da gravidez, mas das doenças sexualmente transmissíveis que esse estuprador pode impingir naquela pessoa que está sendo violentada, né? Procedimentos obrigatórios no SUS, profilaxia do HIV e IST. Imagina você ser abusada sexualmente, né, física e emocionalmente, e ainda ter que passar por tudo isso. Olha, sinceramente, a pessoa que faz um projeto de lei como 1904, aí eu dando uma de, enfim, fez esse diagnóstico, eu mostro ali que não fez. Porque se fizesse, ia ser outro tipo de projeto. Ia ser outro tipo de projeto. Entendeu? Bom, administração de coquetéis antivirais que a pessoa tem que tomar, tá? A pessoa, ela, de 0 a 17 anos e as mulheres adultas. Agora, tu imagina uma criança, um adolescente, tem que passar por tudo isso. Tá? Antibióticos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Contracepção de emergência, a oferta da pílula do dia seguinte, para a prevenção de gravidez indesejada. Tratamento de lesões, cuidados médicos e cirúrgicos imediatos para quaisquer ferimentos físicos. Apoio psicológico e social, atendimento por equipes multidisciplinares, psicólogos e assistentes sociais para amparo emocional inicial. Tudo isso, né? O acesso à saúde pública, que uma pessoa, ela, né? Principalmente crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica, né?
que tem que passar por tudo isso, né? Então, que eu falei, o apoio jurídico também, as delegacias das mulheres, quando tem, não é? Então, gente, olha, mergulho. A gente aqui, você veja, um debate de 34 minutos, né? Aí você vai saindo da superfície, você vê que a situação é gravíssima, é trágica, não é? Aí você vê aqui que o Carlos, né, denunciar a rede de proteção social e de justiça. O acolhimento vai além do hospital e envolve uma articulação multissetorial para proteger a vítima e responsabilizar o agressor. Aí você tem os canais de denúncia e orientação. Disque 100, canal gratuito, anônimo e disponível 24 horas. É a principal central para denúncias de violência contra crianças, adolescentes e grupos vulneráveis. Ligue 180, canal focado na orientação de mulheres sobre seus direitos, porque nem sempre elas sabem, né? E encaminhamento para serviços especializados. Órgãos de proteção e acolhimento, Conselho Tutelar, atua de forma obrigatória e imediata sempre que a vítima for criança ou adolescente. Você também tem o CREAS e CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que acompanham a vítima e sua família para garantir a superação da situação de vulnerabilidade. Casas-abrigos, a Arraial do Cabo não tem. Casas-abrigos, locais seguros de permanência temporária para mulheres em risco iminente de morte ou novas agressões. Você veja que aí as leis que já existem, a legislação que já existe, né? Tem lá, tá tudo lá, tá tudo lá. Porém, na prática, essa legislação foi realmente colocada, aplicada? Todos os estados, todos os municípios possuem tudo isso que a gente está colocando aqui? É essa questão que a Júlia e o Henrique colocam, né? A questão da dificuldade do acesso. A gente não está falando aqui das elas que têm todos os recursos familiares, materiais, né? Que eu engravidei, ou então sofre uma violência e imediatamente a família sabe como agir. Nós não estamos falando dessa parcela da população. Nós estamos, quando você faz uma lei, você tem que primeiro ver a totalidade dessa população. Que população feminina foi base para fazer esse projeto de lei em 1904? Qual foi o perfil, qual foi o diagnóstico? Você vai lá ver na série, você tem que ver a série se você quiser entender tudo isso, né? A esfera policial e jurídica, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, unidades policiais com agentes capacitados para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. É o que o Coisa falou, né? O Carlos, né? De denunciar. Agora, você sabe, Carlos, aonde denunciar, de que forma, que tipo de recurso você tem, às vezes, para você ir correr atrás de tudo isso, entende? Quando você faz esse mergulho, você fica realmente chocado com a situação da população feminina no Brasil, né? Eu aqui estou falando, eu tive formação, tenho recursos, né? Até de me proteger contra essas coisas, graças a Deus. Agora, eu não posso, como cidadã, como eleitora, eu não posso avaliar lideranças políticas pelo meu umbigo, pelo meu contextinho aqui social. Não posso. Eu tenho o dever, né, de
pensar aqui, ó, peraí, deixa eu ver como é que é isso aí para todas as mulheres, né? Enfim. Então, na esfera policial e jurídica, você tem as delegacias especializadas, você tem a Polícia Civil Comum, você tem a Defensoria Pública. Então, tá tudo aqui, tá vendo? A gente mergulhou e você veja quantas coisas, né? Tá? Bom, e aí, já finalizando essa questão do aborto, o Henrique Vieira e a Júlia sinalizaram dificuldades de acesso da vítima de violência sexual aos centros de saúde pública, né? Então, isso eu já mostrei lá na série sobre o PL 1904, mas eu trouxe esses estudos aqui para vocês. Então, o atendimento no Brasil não é uniforme e apresenta sérias falhas de precariedade estrutural e geográfica, embora a legislação garanta agilidade teórica. Ou seja, em tese, está tudo aí, não está? Não tem todos os canais jurídicos, policiais, de saúde pública, está tudo ali. Mas eles existem, né? Então, para você, enfim, né? Já falei. Há um enorme abismo entre o que a lei prevê, o atendimento imediato, e a realidade enfrentada pelas vítimas nas diferentes regiões do país. Então, abaixo, veja os principais fatores que geram esse cenário. Desigualdade regional e isolamento, que ele falou, ela tem até 21 semanas. Ora, por quê? Então, então, região norte e áreas remotas. Estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que em territórios isolados a rede de proteção é extremamente precária. A escassez de hospitais com equipes preparadas e a falta de delegacias da mulher criam barreiras de distâncias severas. E aí, quando você vê, eu vou falar aqui só dessa faixa etária que sofre estupro, né, de 0 a 17 anos, quando consegue ajuda, a gravidez está avançada. Ah, mas Sônia, por que que não deixa nascer? Gente, eu não vou fazer essa pergunta jamais, porque só quem sofre no corpo e na alma sabe. Já é uma tragédia que a pessoa vai enfrentar pro resto da vida. Entende? Então, a lei, ela tem que garantir o bem-estar e não a criminalização de uma coisa horrenda, horrenda, tá? Então, se a pessoa vai escolher aquele caminho que é trágico, é trágico. Todos concordam, eu tenho absoluta certeza que todos concordam que é trágico, trágico, sabe? E nem sei se a pessoa, ao longo da vida, supera aquilo. Mas se ela escolheu, eu vou, sabe, pedir a espiritualidade que lhe dê forças e que lhe ilumine, porque, sabe, não tenho o que falar mais, não tenho, eu não tenho. Então, você veja o isolamento, né, a área remota, a falta de acesso, a precariedade, enfim. O interior versus capital. Enquanto grandes capitais concentram centros de referência em saúde e delegacias especializadas, municípios de pequeno porte no interior raramente possuem serviços dedicados exclusivamente à violência sexual. Tá? Falhas estruturais no acesso à saúde, desconhecimento da lei,
Muitas vítimas e até mesmo funcionários de hospitais públicos desconhecem os fluxos da lei do minuto seguinte. Isso resulta em profissionais que exigem boletim de ocorrência quando não tem que exigir para medicar a pessoa, atrasando a janela crítica de 72 horas para a prevenção de IST e gravidez. Está aí. Quando você mergulha, tudo aquilo que o Sóstenes falou, que a gente concorda, tá? Olha, fica uma coisa muito irresponsável, muito irresponsável. Descompromissadas totalmente com o dever constitucional que todo parlamentar deveria ter com toda a população brasileira. Entendeu? Falta de medicamentos. Em algumas regiões periféricas e vulneráveis, o SUS sofre com desabastecimento pontual de coquetéis antivirais ou da pílula no dia seguinte, inviabilizando o tratamento emergencial preventivo. Barreiras culturais e atendimento fragmentado. Revitimização institucional. Órgãos e institutos de defesa revelam que o cuidado fragmentado gera barreiras morais. Vítimas enfrentam julgamento, desconfiança ou objeções ideológicas por parte de profissionais de saúde e agentes policiais durante o acolhimento. Falta de fluxo integrado. Na maioria das cidades, o hospital, a delegacia, o conselho tutelar e o suporte psicológico não funcionam em rede. A vítima precisa peregrinar por múltiplos locais, repetindo seu relato várias vezes, o que agrava o trauma. Em resumo, nos grandes centros o atendimento tende a ser mais ágil e estruturado, enquanto nas regiões periféricas, de fronteira ou interioranas, a rede falha de forma crônica por desassistência e escassez de recursos. Aí, nesse ponto, a gente pode fazer uma crítica ao governo federal, seja ele que o governo for, é o presidente Lula, né, 2024. Então, nós podemos sim fazer uma crítica. Como é que está o Ministério da Saúde, que aí, né, você tem os ministérios para cuidar de cada setor. Então, no governo Lula, como essa situação está sendo desenvolvida? Porque a gente viu aqui que há precariedade, né? Então, como o governo dos estados, como os prefeitos de cada município estão recebendo verbas, estão aplicando essas verbas para realmente colocar toda essa estrutura em defesa da população feminina. Deixo aqui essa crítica. Então, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente primeiro faz o mergulho. A gente está fazendo aqui uma crítica severa ao exercício do ofício de parlamentar, à elaboração de projeto de lei de uma forma irresponsável, né? E a gente faz uma crítica também a como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação também, das campanhas para educação de prevenção à gravidez, por exemplo. A gente não está nem falando da violência sexual, mas a prevenção também da gravidez precoce. Eu participei como professora que fui, né, de várias campanhas, né, na escola pública e a escola particular também. Então, você veja que quando você faz o mergulho em cada situação, a coisa é muito mais complexa. E a gente precisa fazer o mergulho. É cansativo? É. Mas a gente precisa, não é? Para, no final das contas, a gente colocar realmente lideranças políticas minimamente responsáveis. Sabe? Que possa exercer o seu ofício de uma forma correta.
de uma forma responsável. A responsabilidade, acho que é a palavra aqui, né? Bom, e já indo para o finalmente, tá? Outro tópico, né, que foi colocado foi a família, tá? Foi a família. Então, aí, gente, aí é o que a gente está vendo aqui, ministros terrivelmente evangélicos, pessoas, cidadãos, eleitores que estão elegendo pessoas por conta da religião, tá? E aí, Sóstenes, aí você veja o discurso, tá? Nós, evangélicos, veja bem, vamos fazer o mergulho. Nós, evangélicos, seguimos a Constituição. E eu já falei dessa questão, foi no casamento, na série Casamento Homoafetivo, do pastor Eurico, tá? Que ele fala da Constituição. Nós seguimos a Constituição, eles falam isso, nós seguimos a Constituição. Só que lá atrás, quando foi feita a elaboração da Constituição, foi negado já pelo grupo de evangélicos que tinha naquele período, né? Eles conseguiram barrar, colocar o termo orientação sexual e colocar também essa questão do casamento não heterossexual, mas o casamento entre pessoas, que aí abarca o casamento homoafetivo. Isso foi negado. Então, eu nem sei qualificar isso, sabe? Eu nem sei qualificar isso, entendeu? Enfim. Então, segue a Constituição. Não temos, aí veja, não temos nada contra a opção das pessoas. Opção, novamente, ele coloca opção. Se ele é um parlamentar, e eu não estou falando aqui, ele pastor, ele parlamentar que elabora projeto de lei, né? Se ele coloca isso, ele... Vê, minha filha, ali. Se ele coloca isso, né? Opção, ele está desconsiderando estudos, né? Que já foi colocado aqui. Você que é heterossexual, você sabe, é opção sua ser heterossexual. Eu dizia, né? Quando a gente debatia isso com as colegas, eu falei, graças a Deus eu nasci hétero. Já pensou? Já pensou? Né? Graças a Deus eu sou branca, eu sou hétero, eu estou dentro do modelo dominante, dominante, né? Que a gente está derrubando cada vez mais, porque sociedade não vive só de um modelo, né? De imposição. A gente trabalha aqui pela diversidade. Mas o que eu quero dizer com isso é que imagina se eu fosse lésbica. Imagina se eu nascesse com a orientação homossexual. O sofrimento que ia ser, o sofrimento que a pessoa, até hoje, né, para poder sonhar, eu quero ser arquiteto, quero ser arquiteta. Ah, mas aí você nem universidade você conseguia fazer. Quem não estuda história, quem não busca mergulhar e não sabe, né, o que as pessoas já sofreram e sofrem, continuam sofrendo, né, por querer existir. Viva aqui o movimento LGBT, viva aqui o movimento negro, viva aqui os movimentos sociais, porque foi somente com a união de força dessas pessoas que sofriam e sofrem preconceito e discriminação, que hoje a gente tem várias conquistas, né? A gente tem as cotas, a gente tem o casamento homoafetivo, a gente tem uma série de conquista também das pessoas com deficiência, né? Porque lá atrás era o coitadinho e morria, tinha morte social,
porque era cego, porque era paraplégico, não podia trabalhar. Hoje as pessoas casam, hoje as pessoas trabalham, né? Uma saudação aqui a Fernando, aquele atleta que infelizmente se tornou paraplégico e está trabalhando, né? Como apresentador lá na Globo. Enfim, é a pessoa reconhecer, respeitar a vida do outro como ela é para ser. Quem sou eu, quem é o outro para achar que é melhor do que alguém? Sabe? Viva aqui o tambor. Viva ponto de Ançã, ponto de Oxum, como viva os cantos católicos, os cantos gospel. Cara, já passou da hora, já passou muito de você ter uma parcela da população que diz que sou amor, mas vive na sua prática cotidiana gerando ódio. Caraca, pombas, que coisa cansativa. E aí você vê um parlamentar dizer: não temos nada contra a opção das pessoas. E ele continua: isso está registrado nesse debate da Globo News. A igreja não aceita a imposição de família de pessoas de mesmo sexo. É dogma de fé. Ele desconsidera, ele desconsidera totalmente que existem outras religiões que não têm dogma. Aliás, ele desconsidera tudo, né? Aqui. A fala dele, o discurso do Sócrates Cavalcante, é uma fala totalmente focado dentro do grupo que ele faz parte, da parte da população que ele faz parte. Ele está errado? Não! Se ele acha que é opção, se ele diz que a igreja não aceita, ok, ele não vai fazer. Pensa bem, olha aqui. Exatamente, Mauro. Exatamente. Hoje continuam morrendo aos montes, não teve inclusão, somente propaganda estatal inventando números. Não, não, aí tá, não vou concordar, não. Inventando, aí você está desconsiderando as estatísticas, os estudos. E tem muitos, né? Agora, por conta dessa parcela da população discriminatória e excludente, pessoas continuam morrendo, isso é uma realidade, não é? É que a gente está tentando mudar, que as pessoas respeitem as outras, que as pessoas reconheçam que existem pessoas diferentes, em todos os aspectos, e que essas pessoas são cidadãos e cidadãs que têm os direitos garantidos. É só isso, é básico, é muito básico, né? Então, eu tenho até algumas falas, acho que no Facebook que eu já vi. Ah, você é contra o casamento homoafetivo? Então não aceite casar com uma pessoa do mesmo sexo que é seu. É simples assim, entendeu? Eu não tenho que ser contra o outro que age assim um assado. Eu tenho que ser contra o mau caráter. Ah, isso eu sou contra. Eu sou contra o oportunismo. Isso eu sou. Agora, se a pessoa, é o que ele falou, a ética. Se o Henrique vê a ética do amor, se a pessoa se apaixonou pela pessoa do mesmo sexo, não é a minha realidade? Não é. Mas ela está feliz? Ok. Se eu tenho uma empresa, eu quero que essa pessoa, se for minha funcionária, trabalhe com competência, seja qualificada. Agora, se ela é casada com a pessoa do mesmo sexo, não me percebe o que essa pessoa me impacta. Se é minha vizinha ou vizinho, é um bom vizinho?
percebe? Então a gente entra num entendimento, sabe, da convivência, de bem-estar social, de convivência respeitosa uns com os outros. É diferente, entendeu? É diferente, né? Outra coisa que o Sócrates fala: a esquerda quer obrigar que a igreja aceite casamento de pessoas de mesmo sexo. Isso é afronta. À luz da nossa fé, isso é pecado. Quando ele fala que a luz da fé dele é pecado, ele está correto dentro daquilo, né, que ele vive, que ele defende, que ele é pastor e ele, né, a doutrina dele. Tudo ok. Agora, quando ele fala a esquerda quer obrigar, essa esquerda pode querer o que ela quiser, né? Agora, o que obriga a qualquer coisa é a legislação, é a lei, tá? Agora, quando a esquerda coloca que o casamento homoafetivo é um direito dos casais homoafetivos, né? Que o casamento civil, quando a esquerda coloca o casamento civil é um direito constitucional dos casais de mesmo sexo. A esquerda em nenhum momento está desrespeitando a religião, as religiões ou as igrejas evangélicas, dizendo que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica tem que fazer o casamento religioso. Você já escutou? Se já escutou, bota o link aí para a gente saber, né? Mas o que o Henrique Vieira vai colocar, que é isso aí, né? A esquerda defende que perante o Estado, que é a condição civil, né? Quando você vai pegar seus documentos, você tem que apresentar o quê? Se você é casado, o documento de que você é casado, seja união estável, seja casamento civil, não pede. O Estado não pede certidão de casamento religioso. Já pediram para você? Se pediu, você bota aí. Porque aqui a gente não está trocando conhecimento, você bota aí. Mas o que o Estado, os órgãos públicos, por exemplo, eu infelizmente estou num processo de pensão, então o Estado, os órgãos ali, né, eles pedem o quê? Ah, você é casado? Você tem que mostrar a sua certidão de casamento civil. Não pede religioso. Não pede, tá? Ou união estável. São documentos civis. Então, o que o Henrique Vieira, dentro da sua responsabilidade ética como parlamentar, como deputado federal, o que ele coloca é o seguinte: a esquerda defende que, perante o Estado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja garantido e respeitado, tendo plenitude de direitos. Ele está errado? Claro que não, né? Nenhuma igreja é obrigada a realizar casamento homoafetivo. Nenhuma igreja. Isso não está em lei, não existe nenhuma lei que obrigue uma. E tanto é que eu lembro que a igreja católica que eu frequentava, né, eu conheci um casal que eles não eram casados e eles queriam participar dos ciclos lá de estudos, e a igreja católica falou que eles não poderiam, porque eles não eram casados. Então, eles teriam, na igreja evangélica também é assim, eles teriam que casar para poder realmente fazer parte daquele ciclo de estudo de casais, né? Entendeu? Agora, não é uma exigência da igreja, não é uma exigência do Estado que a igreja faça casamento religioso de casais homoafetivos.
Então você veja a irresponsabilidade no discurso, né? E Henrique Vieira complementa. Desde 2013, o STF, pelo STF, o casamento homoafetivo é reconhecido pelo Estado, casamento civil. Uma coisa é a moralidade de uma religião. Então você tem lá os preceitos religiosos, a doutrina que você segue, né? E outra é a ética pública e respeito à diversidade. Aí você entra naquela questão do público e do privado, né? Então, o Sóstenes, todos os dois são pastores. A diferença é que o Sóstenes Cavalcante, o pastor Eurico, essa parcela ali da bancada evangélica, né, leva para a política, e essa é a que a gente vem colocando aqui, leva para a política, né, a imposição, aí sim, a imposição dos seus preceitos religiosos para toda a população. O que é? Entendeu? Então, para, né? Bom, e já, olha, ai, já passei mais do que da hora, né? Mas depois eu vou ver se eu divido essa live por temas, né? Fica mais melhor para. Acho que até vou desconsiderar o que eu fiz ontem. E por último, sobre o conservadorismo, né, gente? Ai, todo mundo fala. Até a Globo, né, a Júlia, né, que são conservadores. Mas conservar o quê, hein? Conservar o quê? Entendeu? Até o século XX, você tinha um modelos dominantes, né? Eu lembro, eu acho que foi em Anos Dourados, a Beth Faria fazia vou falar do final do conservadorismo, né? A Beth Faria fazia o papel de uma mãe desquitada, porque o divórcio eu acho que ainda não tinha saído, era desquitada, e o que eu gosto dele, o Felipe Camargo era o filho dele, eu acho. E o sofrimento social em que ela e o filho dela viviam. Ele quis namorar Malu Mader, tá lembrando dessa série? Quis namorar Malu Mader e era todo um problema, por quê? Porque ele era filho de uma mulher desquitada. Ela, por sua vez, sofreu isolamento social, porque ela era uma mulher desquitada, entendeu? Então eram modelos. Cada vez mais vieram os movimentos sociais, né, para tirar o direito ao divórcio, né, o direito ao trabalho fora de casa, da mulher ter a sua própria renda. Aquela mulher que quer ser dona de casa é um direito dela, mas se ela quer trabalhar, é um direito também. Porque a pressão da família para que a mulher se mantivesse dentro de casa sempre foi muito grande, né? Então aí você vê a luta pelo espaço da mulher, né? Lembrei agora da Simone Tebet, eu tenho que fazer uma live sobre ela, gente, porque é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, sabe? A forma como ela está se posicionando, ela tem mostrado responsabilidade parlamentar. Eu falei dela, vou falar de novo para ficar aqui gravado. Foi na entrevista recente com o Leonardo Atucci, em que ela fala: eu sou do agronegócio, mas as pessoas têm que entender a importância desses setores. O agronegócio ela falando, o agronegócio é voltado para exportação. Agora, quem garante o alimento? 70% dos alimentos que vai à mesa de toda a família é garantido pela agricultura familiar. Então, quando você vê a desigualdade de tratamento ou
o agronegócio querer suplantar a agricultura familiar, aí você vê a irresponsabilidade, entendeu? E é isso que a gente tem que lutar contra, né? Tem que lutar. Então, voltando ao conservadorismo, né? Conservar hoje o quê? Modelos excludentes? É isso? Conservar valores que excluem e negam direitos? É querer que a pessoa, por exemplo, a pessoa negra, continue sofrendo o que sofreu lá atrás, sem acesso a todas as oportunidades sociais, que a pessoa LGBT continue realizando casamento hétero para poder subsistir na sociedade, como existiu há tempos atrás, ou então ficar no armário, que era mais saudável para a família, porque não seria uma vergonha para a família ter uma pessoa homossexual, ou uma pessoa com deficiência física ser mantida no asilo, né, para não ser vergonha também, ou então escondida sempre em festas e tudo, como acontecia isso. É, são esses valores conservadores. Ah, por favor, tá? Por favor, a parcela da população que é conservadora tem que refletir mais, né, sobre o que é ser conservador, sabe? Bom, e aí o Henrique Vieira falou da escola de Niterói, né, que criticou os conservadores, que defende a existência de somente um modelo de família, que nega a existência da diversidade. Hoje está bravo, né? Casais do mesmo sexo precisam ser protegidos pelo Estado e respeitados. Colocações do Henrique Vieira, né? A Escola de Samba Acadêmico de Niterói gerou forte repercussão e polêmica ao desfilar com a ala neoconservadores em conserva, satirizando a ideia de família tradicional e associando o movimento a grupos religiosos e políticos. A agremiação apresentou componentes vestidos como latas de conserva, com a ilustração de um pai, uma mãe e 2 filhos. Você tem o seu fórum íntimo particular, a sua visão de mundo, como eu sempre falo, né? Agora, dependendo do cargo que você ocupa, você tem responsabilidades. E uma das responsabilidades básicas é reconhecer a existência do outro em suas especificidades, em suas particularidades, na sua forma de existir, sabe? O Estado, o Congresso, a lei, ela deve existir para garantir o bem-estar social, para garantir direitos e não negá-los, sabe? Então, gente, é por aí a coisa, né? Então, essa crítica, eu acho que é uma crítica que gerou um monte de coisa aqui, reação política, repúdio institucional. Sinceramente, vamos aqui, pensa bem, como é que a gente está? Como as famílias homoafetivas estão existindo em sociedade? Vamos à realidade. Estão sendo todas elas respeitadas, consideradas? Sabe? Não estão, né? Não estão. Enquanto nós não tivermos toda a população com seus direitos garantidos, de todas as formas, viva o fim do 6 por 1, né, da escala 6 por 1, né? A gente precisa garantir que toda a população tenha acesso às oportunidades sociais, tenham tranquilidade, segurança, sabe? A mesma importância para todos, em todos.
Entendeu? Enquanto não tiver isso, a gente vai estar aqui, abre aspas. Se você treme de indignação perante uma injustiça no mundo, e é o que a gente está vendo, então somos companheiros, fecha aspas, Che Guevara, e faço dele as minhas palavras, que entrem aqui nesta sala somente os buscadores, para se esclarecer, tá? E não pessoas que vivem na superfície, pessoas que vivem apenas para gerar esses climazinhos. Isso é cansativo, isso é, sei lá, não tenho nem palavras.